Olá, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, beleza? Hoje é o último vídeo do ano de 2024 e a gente hoje vai encerrar o vídeo falando da retrospectiva do ano do São Paulo em 2024 e as projeções para 2025. Vamos falar da temporada do São Paulo, que não foi legal, não foi bom, na minha opinião. Foi decepcionante o ano do São Paulo 2025. E vamos projetar para ver o que vai acontecer, né, no próximo ano, né? O São Paulo só vai iniciar a sua pré-temporada já agora, em janeiro, né? Já daqui, próximo, já passado do ano, a virada do ano, depois da virada do ano, o São Paulo já vai começar a sua pré-temporada, né? Já vai começar justamente numa data assim que vai bater justamente na estreia do Campeonato Paulista. Então o São Paulo já vai estar lá nos Estados Unidos, mas eu não sei como é que vai fazer a próxima temporada. A gente vai explicar lá para frente, daqui para frente a gente vai falar sobre a retrospectiva, né? A temporada do São Paulo, que foi até animadora no começo, mas depois foi decepcionante, né? As eliminações, a gente vai falar das eliminações, a gente vai falar dos melhores momentos, alguns jogos que eu gostei, tem uns jogos que eu fui, né? Na verdade eu fui só 2 jogos desse ano, 2024. Foi um ano que eu fui só em 2 jogos do São Paulo, né? Não foi um jogo do São Paulo, nem no Campeonato Paulista do Brasileiro, por causa da calendário que a CBF montou, que é uma vergonha, né? E a Federação Paulista de Futebol que coloca os jogos aí também às 6 da tarde também, né? É uma vergonha também. Mas a gente vai falar também esse negócio também, que a CBF também beneficiando os outros rivais e prejudicando o São Paulo, a torcida do São Paulo que mais votou Morumbi essa temporada, né? São Paulo teve a média, né, nessa temporada, é a segunda média, né, temporada, né, atrás do Flamengo, né? O Flamengo tinha mais pessoas, né? Vivou mais gente no Maracanã, votou bastante Maracanã. O São Paulo foi o segundo que votou Morumbi. E mesmo assim a torcida foi presente, ficou presente, mas infelizmente o time não correspondeu às expectativas, principalmente o que mais me decepcionou foi as eliminações contra Novo Horizontino, contra Botafogo na Libertadores e contra o Galo na Copa do Brasil, que foi vergonhoso, cara. Vergonhoso. A temporada foi patética do São Paulo. Um que me animou foi o título da Supercopa em cima do Palmeiras, né? Foi ali que me animou bastante. E a quebra de tabu contra o Corinthians lá em Itaquera, que São Paulo nunca tinha vencido o Corinthians lá. Do resto, a temporada não foi legal, né? Contra os rivais, a gente só comemorou mesmo contra o Corinthians. E o título da Supercopa contra o Palmeiras. O resto ali foi decepcionante, foi ridículo que o São Paulo fez essa temporada. Espero que 2025 São Paulo mude e com certeza traga reforços que a torcida está pedindo. E a diretoria de São Paulo tem que parar com esse negócio aí. Não dá para contratar porque tem negócio de, né? Cara, e aí vocês acham que esse negócio aí do Casares aí que aprovou lá, o negócio nós temos que diminuir a folha, o negócio do teto de gastos, mas infelizmente, como o São Paulo vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, né? Vai participar agora esse torneio aí dos Estados Unidos, que eu, na minha opinião, esse negócio é só jogada de marketing do Casares, né? Porque é só para tentar, né, achar que vai ganhar alguma coisa, né, com esse torneio aí. E justamente nesse data de torneio vai começar o Campeonato Paulista. E como é que o São Paulo vai auxiliar o Campeonato Paulista com esse torneio? O São Paulo vai estar lá nos Estados Unidos, vão fazer a pré-temporada lá. E aí o Campeonato Paulista já vai começar justamente nessa data, nesse dia. Não dá para entender. Agora o São Paulo vai ter que resolver lá com a Federação Paulista de Futebol. Só pode tentar adiar esses 2 jogos até o São Paulo voltar a disputar o Campeonato Paulista. Que eu vou falar a verdade, hein? Foi mal planejado esse negócio da temporada 2025. Então vamos falar daqui a pouco. Mas vamos falar que foi essa temporada, né? Começando Campeonato Paulista. Principalmente na estreia do Campeonato Paulista. O treinador era o Thiago Carpini. Thiago Carpini foi demitido após a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, né?
o Carpini ficou bastante jogos. A única coisa que ele fez é quebrar o tabu Itaquera, né? Ganhar o título da Supercopa do Palmeiras. Depois ali, é decepção. A temporada dele não foi legal, não foi muito bom não, mas agora ele tá lá no Vitória, terminou a temporada muito bem no Vitória, diga-se de passagem, mas no São Paulo ele não foi bem não. Animador, o começo animador ali, né, quebra de tabu contra o Corinthians e, né, no clássico contra o Palmeiras lá em BH, né, que é o jogo lá na final da Supercopa, com a torcida, né, com duas torcidas, né, porque aqui em São Paulo tá proibida, né, ter duas torcidas, né, por causa de briga, mas lá também teve, também briga também lá, justamente na final da Supercopa, mas mesmo assim teve as duas torcidas, né, mas aí a CBF conseguiu ajudar lá, então a gente vai falar isso também, né, mas vamos falar principalmente o primeiro jogo do São Paulo contra o Santo André, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo venceu por 3-1, né, gols marcados por Lucas Moura, Luciano, e o terceiro gol foi do Diego Costa, que não tá mais no São Paulo. Ainda bem, esse aí já não tá mais. E a segunda rodada do São Paulo enfrentou o Mirassol lá, que nós fomos roubados, esse jogo foi roubado. O São Paulo empatou lá 1-1. O Galopo ainda fez o gol. Teve um gol mal anulado do Galopo lá, que na minha opinião a arbitragem ridícula daquele árbitro lá, ridículo esse árbitro, prejudicou o São Paulo lá. Então, na minha opinião, o São Paulo foi garfado nesse jogo. E o terceiro jogo contra o USA, né? Vencemos, gol do Luiz Gustavo, né? O São Paulo venceu por 1-0, né? Gol do Luiz Gustavo ali, né? E o mais importante é a quebra de tabu lá em Itaquera, né? O São Paulo venceu o Corinthians lá em Itaquera por 2-1. Né? O Caleri fez o primeiro, o Luiz Gustavo o segundo gol e o Corinthians diminuiu, mas o São Paulo finalmente quebrou o tabu lá. Depois, o São Paulo enfrentou tem a Supercopa, né? Contra o Palmeiras, ganhamos, né? Nos pênaltis, né? O Rafael pegou 2 pênaltis, principalmente pegou 2 pênaltis, foi o herói do São Paulo. Ganhamos a Supercopa em cima dos porcos. Depois do São Paulo, a quinta rodada do São Paulo enfrentou o Água Santa, né? O Bobadinho fez um golaço, né? O Juan fez o segundo, o Alan Franco o terceiro. Foi importante essa quinta rodada. A sexta rodada do São Paulo enfrentou a Ponte, perdemos, né? Primeira derrota do São Paulo na temporada, perdemos por 2-0 lá no Moisés do Carev. São Paulo jogou muito mal. Essa partida foi a pior partida do São Paulo. E após desse jogo, depois da rodada, a sétima rodada, a gente pegou o Santos, que é uma vergonha aqui. Perdemos para o Santos no pênalti ridículo do Wellington. Um pênalti ridículo do Wellington. Fez uma besteira, fez um pênalti besta que ele fez. E o Santos fez o gol lá, né? Impressionante no Morumbi, nós perdemos por 1-0 em casa, né? Segunda derrota, hein? Que vergonha. E depois empatamos em casa com o Red Bull Bragantino, né? Foi sofrido esse jogo, né? O São Paulo sofreu, né? Esse jogo foi uma partida muito medíocre do São Paulo, 2-2, né? Conseguimos empatar assim. Aliás, o Bragantino fez o gol, depois o São Paulo tentou, mas não estava jogando bem. O Caleri empatou, o Eric fez o gol, o Caleri fez outro gol. Mas não foi legal não, o São Paulo não jogou nada esse jogo. Enquanto o Guarani, o São Paulo jogou muito mal também. O Caleri fez o primeiro gol de pênalti. Depois o Guarani empatou, o São Paulo empatar com o Guarani, cara. Campinas, o São Paulo não consegue ganhar deles, vai em time de Campinas. Ridículo essa partida. Contra a Inter de Limeira, esse jogo foi em Brasília, o São Paulo venceu por 3-0, né? O Lucas Moura jogou muita bola esse jogo, gostei muito do Lucas, mas o Ferreirinha fez um golaço, fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo, Ferreirinha. O segundo gol foi do Luciano, fez um belo gol, golaço. O Rames, e não vou falar desse tal de Rames Rodrigues, né? Daqui a pouco vamos falar do Rames Rodrigues que fez o terceiro gol, né? E o Rames Rodrigues que voltou, né? Porque já queria sair do São Paulo. Não vou falar desse tal do Rames Rodrigues, que para mim foi a pior contratação do São Paulo. Depois, né, na outra rodada, né, rodada seguinte, na 10ª rodada, enfrentamos enfrentamos o nosso maior rival, o Palmeiras, no Morumbi. E esse jogo foi vergonhoso, ridículo a arbitragem, que meteram a mão no São Paulo lá no Morumbi. Uma expulsão que era para ter expulsado o Richard Rios lá, que eu gravei aqui o vídeo aí, se você caçar o vídeo aí que eu gravei, falando que o São Paulo foi garfado, foi roubado. Uma expulsão que não expulsou o Richard Rios, o árbitro não quis expulsar, só deu amarelo,
que ele deu um assim no Pablo Maia, quebrou quase o tornozelo do Pablo Maia. Do lance ali saiu o gol do Alisson, né? Impressionante, ridículo, né? E depois um pênalti, né? Que eles falam que o Rafael pegou assim no Flaco Lopes. Ridículo, cara. No Murilo, na verdade, no Murilo. E o outro pênalti que não deram pro São Paulo, mesma coisa que o jogador, o Piquerez deu um assim no Luciano, empurrou o Luciano. Ridículo, cara. É ridículo essa arbitragem. Como foi a arbitragem brasileira que essa temporada prejudicou o São Paulo. O São Paulo foi garfado vários jogos aí, principalmente Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Nós fomos garfados, vários jogos aí. Só você ver aí os vídeos aí que eu gravei nessa temporada, nesse ano. Teve vários erros de arbitragem, mas aí ninguém fala, a imprensa não fala nada, né? Contra o Palmeiras, principalmente esse jogo, foi um roubado esse jogo. Foi o maior roubo que aconteceu. Impressionante. E aí o último jogo, né? Na última rodada, contra o Ituano, São Paulo tava quase aí, ó. Esse jogo o São Paulo precisava de vencer. E olha, correndo muito risco aí de ser eliminado já na primeira fase, né? Eu vou falar a verdade, São Paulo quase, né, foi eliminado na primeira fase e vencemos assim, ó, foi um drama, né, contra o Ituano que foi rebaixado também, né, o São Paulo sofreu contra o Ituano, impressionante esse jogo, né, o São Paulo fez 1-0 com o Ferreirinha, depois o Ituano empatou, o São Paulo fez o segundo gol com o Luciano, depois o Ituano, aí são uma besteira da defesa de São Paulo, empatamos aí conseguimos um pênalti no finalzinho, o Lucas Moura fez o gol, e pelo menos o São Paulo, né, vencemos, mas foi uma vitória chorada, né, foi a verdade, hein, o São Paulo não merecia sofrer isso aí, contra o Ituano, um time ridículo do Ituano, isso mostra como foi a temporada do São Paulo, né. E depois, né, o que mais me decepcionou foi a eliminação, né, pro Novo Horizontino em casa, nos pênaltis. Tomamos o gol e depois o Ferreirinha empatou. E nos pênaltis, Caleri perde um pênalti, né? Ei, Caleri. Caleri perde um pênalti. Araújo, Diego Costa. Ridículo. Tem que falar nada de vocês, né? Temporada patética no Paulista, foi decepcionante. São Paulo fez no Campeonato Paulista. Depois da estreia na Libertadores, a estreia da Libertadores, São Paulo foi lá para Córdoba, lá, que lá para mim parece que é um fantasma lá, parece que a gente vê um fantasma, vê um pesadelo lá. Mais uma vez, lembrando de 2019, a gente foi, né, perdeu lá pro Talleres da Argentina. E mais uma vez perdemos por 2-1 e ainda teve a proeza de perder 3 jogadores nesse jogo. Principalmente o Ayrton Rato, Rafinha e Lucas Moura. Aí foi complicado, né, mano? São Paulo perdeu os 3 principais jogadores nesse jogo e aí ficou muito complicado para nós, né? Ver como é que foi a temporada do São Paulo, né? São Paulo sofreu bastante nessa temporada e perdemos 3 jogadores em um jogo, no primeiro tempo. E aí o Talleres venceu por 2-1, né? Um jogo que a gente sofreu bastante, né? E aí perdemos esse primeiro jogo da Libertadores. Aí o segundo jogo São Paulo contra o fraco, o todo poderoso Cobressal. E o São Paulo tinha muita dificuldade de fazer gol nesse time. Perdendo chances, perdendo oportunidades. Só conseguiu fazer o gol lá os 37 minutos do segundo tempo com o André Silva. O André Silva entrou lá, fez o gol. O Caleri fez o segundo gol também. Mas vou falar a verdade, hein? Que temporada do São Paulo essa temporada. Contra o Barcelona Guayaquil foi a estreia do Zubeldia, né? O Carpini saiu, né? O Zubeldia estreou nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil lá, né? O Zubeldia, agora que é o treinador atual, né? Do São Paulo. E estreou justamente nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Vencemos por 2-0, né? O Caleri fez o primeiro. O segundo gol foi do Alisson. Vencemos bem, né? Estreia boa do Zubeldia. E depois a gente enfrentamos o Cobressal lá do Chile. Venceu por 3-1, né? Tomamos 1-0 aí. Uma vacila ali da defesa de São Paulo. Tomamos 1-0 e o Luciano empatou, São Paulo. O Nestor fez um golaço, né? De fora da área. Belo gol do Nestor. E o Caleri fez o terceiro gol para
liquidar a partura e o São Paulo venceu bem esse fraco Cobressal lá, 3-1. Depois o São Paulo enfrentou o Barcelona em casa, não conseguiu vazar essa defesa do Barcelona em casa. Engraçado, ganhamos lá em Guayaquil e não ganhamos no Morumbi. Era mais fácil a gente ganhar em casa do que ganhar fora, né? E mesmo assim o São Paulo não conseguiu ganhar, né? Desse Barcelona e Guayaquil. E um jogo que o São Paulo não fez um bom jogo, né? Esse jogo foi uma partida muito abaixo do São Paulo. Ficou 0-0 essa partida. E o último jogo contra o Tadieres, que o São Paulo precisava de vencer, né? Era a briga lá dos times que estavam brigando na liderança, né? Do grupo. O São Paulo precisava de vencer esse time. Vencemos, né? Sofrido, né? Venceu o Tadieres, é um time muito forte do grupo. Sofrido, né? 2-0, né? O Lucas Moura perdeu um pênalti, desperdiçou um pênalti, mas depois teve invasão, né? Aí voltou, né? Teve a reversão, né? E aí o Lucas Moura foi lá e converteu o pênalti, fez 1-0. E aí o segundo gol, o Luciano decretou a vitória, 2-0. O São Paulo conseguiu uma baita vitória. O São Paulo classificou primeiro no grupo da Libertadores. Aí depois, oitava de final, o São Paulo foi lá para o Uruguai, Montevidéu contra o Nacional. Montevidéu, esse jogo ficou 0-0, né? Empatado. São Paulo conseguiu o resultado lá, segurou o time uruguaio lá. A pressão, né? São Paulo não criou nada lá, mas pelo menos segurou o Nacional lá no Uruguai. E foi importante, né? E aí o segundo jogo, né? Que a gente vai ter que falar, né? Que aconteceu, né? Que mostra que o ano não foi bom, mas também foi triste também, né? Esse jogo não começou até legal, mas depois terminou numa tragédia, né? Então a gente tem que falar desse jogo, como não foi legal, né? O que aconteceu, né? O São Paulo venceu o Nacional no Morumbi por 2-0, mas foi sofrido, né? O São Paulo não conseguia furar essa retranca do Nacional, mas enfim, o Bobadilho fez um golaço de fora da área, né? Que conseguiu furar essa retranca do Nacional. Depois o Caleri fez o segundo, depois dali, aí no finalzinho do jogo, aconteceu uma fatalidade, né? Aconteceu uma fatalidade, o Juan Esquerdo, né? Sofreu, né, um mal súbito e infelizmente veio a falecer. E aí nesse jogo foi um dos jogos mais, né, tristes, né, no futebol, um dos jogos mais tristes, né, comoventes, né, triste, né, que aconteceu, né, dentro do Morumbi. Já aconteceu já em 2004, né, com o Serginho, e aconteceu agora com o Juan Esquerdo, né, e Deus o tenha aí no bom lugar, né. Esse jogo foi fiquei feliz com a classificação do São Paulo para as quartas de final, mas eu fiquei triste que perdeu um jogador, ainda mais de um adversário, né? Mesmo no mesmo campo, no Morumbi, é complicado. Mas foi complicado, triste. E depois o São Paulo classificou para as quartas de final, enfrentando o Botafogo, né? Um jogo confronto brasileiro, né? Mas no Newton Santos, São Paulo tomou pressão. Criou, o Botafogo martelou o São Paulo não conseguiu jogar, e o Caleri ainda perdeu um gol inacreditável nesse jogo. E o Caleri foi o vilão da eliminação do São Paulo, foi o vilão, ele foi o responsável pela eliminação do São Paulo, porque perdeu um gol feito no Rio de Janeiro, e o Botafogo amassou o São Paulo lá, mas o Caleri desperdiçou uma chance clara, né, que podia ter o São Paulo classificado. Com esse gol, o Caleri poderia colocar o São Paulo na semifinal da Libertadores, mas infelizmente o Caleri desperdiçou aquele gol contra o Botafogo. E aí o São Paulo foi eliminado desse jogo. No jogo de volta no Morumbi, tomou 1-0 o gol do Almada, vacilo da defesa do São Paulo. E aí o Lucas Moura desperdiçou um pênalti. Vou falar a verdade aí, Lucas. Pô, Lucas, desperdiçou um pênalti, hein? Tem que falar nada de você, né? Que temporada ruim sua, hein? E aí o Caleri perdeu gols feitos e depois empatou, né? Ali foi na base da raça da vontade. O Caleri empatou de cabeça. Nos pênaltis o Caleri desperdiçou. O Lucas Moura fez o gol, né? Converteu, né? Mas infelizmente o São Paulo foi eliminado em casa. Isso chateou muito o torcedor. Para nós também, né? Eu fiquei muito chateado, né? Nesse dia, mas aconteceu, né? Agora o São Paulo vai disputar a Libertadores no ano que vem. Vamos ver como é que vai ser, né? A próxima temporada, 2025.
Vamos ver. Depois do São Paulo, agora vamos falar da Copa do Brasil, né? Que foi, né, o São Paulo, né? Que começou até legal e depois caiu de uma maneira ridícula. O São Paulo enfrentou o Águia de Marabá, né? Lá do Pará, né? O São Paulo venceu lá, né? Vencemos lá esse jogo por 3-1. São Paulo jogou com o time reserva, né? O Luiz Gustavo fez o gol. Se não me engano, o Juan fez 2 gols. O Juan nesse jogo, impressionante o Juan, hein? O Juan fez 2 gols, o Luiz Gustavo fez 1. E aí no Morumbi o São Paulo venceu por 2-0. O Lucas Moura fez o primeiro. O segundo gol acho que foi do Eric, né? O Eric fez o segundo. O São Paulo venceu por 2-0 no Morumbi. Aí nas oitavas de final enfrentamos o Goiás, né? Em casa, sofremos para ganhar do Goiás, venceu por 2-0. O Luciano fez o primeiro, o Caleri o segundo. E lá em Goiânia o São Paulo só segurou o Goiás, né? Não quiseram jogar, mas 0-0. O Alan Franco foi expulso ainda, o Zubeldia também invadiu o campo. Temporada do Zubeldia também impressionante. E aí, o que me decepcionou foi esse jogo contra o Galo, né? O São Paulo vem de... Aconteceu depois que aconteceu aquela tragédia lá, né? Que a gente falou do Juan Esquerdo. Nesse jogo aí contra o Galo foi um jogo que tinha nem clima para jogar, né? E mesmo assim o São Paulo jogou assim bem cabisbaixo, né? Nesse jogo contra o Galo, quarta de final. E tomamos um gol no finalzinho do jogo, né? Um gol do zagueiro lá, né? Impressionante, São Paulo perdeu por 1-0 em casa no finalzinho do jogo do Galo. São Paulo não consegue ganhar do Galo, impressionante. Ridículo São Paulo fez essa temporada. Foi um ano ridículo. Agora a gente vai falar do Campeonato Brasileiro sobre os jogos de ida e de volta. Eu já coloquei aqui. E vamos falar dos jogos, né, na primeira e salteado do primeiro turno e do segundo turno, né? Tanto da ida quanto da volta. A gente vai falar aqui desse jogo, né, os jogos do São Paulo dessa temporada. Começando o primeiro jogo da estreia no Brasileiro, São Paulo perdeu em casa, né? No Morumbi, estreou péssimo, né? Perdemos 2 jogos pro Fortaleza. O Morumbi perdeu por 1-0, né? Impressionante. Só o André Silva fez um golzinho, mas e o São Paulo perdeu o primeiro jogo e lá no segundo turno, lá na Castelão, perdeu um pênalti ridículo do Igor Vinícius. Ridículo do Igor Vinícius. Fez um pênalti ridículo. Tomamos 1-0 do Fortaleza lá. Perdemos 2 jogos do Fortaleza essa temporada. Não ganhamos nenhum jogo do Fortaleza. Segunda rodada contra o Flamengo, perdemos por 2-1. Foi o último jogo do Carpini, com o treinador do São Paulo. E no Morumbi, no jogo de volta, o São Paulo venceu 1-0, né? Gol do Caleri de cabeça. Vencemos, né? Por 1-0, né? E aí a terceira rodada, o outro jogo contra o Atlético Goianiense. No primeiro turno vencemos por 3-0, né? O Caleri fez o primeiro, o Luciano o segundo, Ferreirinho o terceiro. São Paulo venceu fácil e espantou a crise nesse jogo. E já não tinha, o Carpini já não estava no time, quem comandou o time foi o Milton Cruz. E no jogo de volta o São Paulo venceu 1-0, eu estava lá no Morumbi. Nesse jogo foi o Dia dos Pais, eu estava lá nesse jogo, né? E o André Silva fez o gol, né? O São Paulo estava jogando com o time reserva, né? Porque estava focando na Libertadores. Eu estava nesse jogo, no jogo de volta, no Morumbi. É um jogo que o São Paulo, né, sofreu para ganhar desse Lanterna Atlético Goianiense com o time reserva também, né? E outro jogo, né? A rodada foi o clássico com o Palmeiras, né? No Brasileiro, né? No Morumbi. O Zubeldia estreou no Morumbi, né? E esse jogo foi 0-0, né? Foi um jogo bem truncado, né? Clássico disputado, né? E na minha opinião, um jogo bem muito, né, disputado entre as duas equipes. E o Morumbi foi 0-0, o jogo de volta no Allianz Parque. Foi depois do meu aniversário, né? Dia 18 de agosto, né? Assisti muito pouco o clássico, né? Nem vi os gols, né? Eu tava comemorando meu aniversário, né? E nem assisti o jogo direito, o clássico direito, né? E também eu tive que levar minha irmã, né, na casa dela, né? Então é complicado, né? Mas então foi bem assim mesmo. Resumindo, como foi a temporada do São Paulo esse ano, né? Na quinta rodada, o São Paulo enfrentou o Vitória, né?
lá em Salvador, no Barradão. Vencemos por 3-1, o Luciano fez 2 gols, né? O Nestor, foi o Ferrares que fez o terceiro gol do São Paulo, né? Esse jogo foi importante, São Paulo venceu no Morumbi, em Salvador, no Barradão. No jogo de volta do Morumbi vencemos por 2-1 com o time reserva. O William Gomes fez aquele golaço, né? O Eric também fez o segundo. O jogo que o Caleri também teve um gol mal anulado, né? Mas a arbitragem também impressionante. Sempre no VAR aí, o VAR também, essa temporada também ridícula também, né? Vencemos por 2-1 no jogo de volta. Aí da outra partida contra o Fluminense, né? Primeiro turno o São Paulo venceu por 2-1 de virada, né? O Bobadilla empatou, né? E o Arboleda fez o segundo gol, né? E no Maracanã, aquele jogo aqui foi polêmico, né? Que o São Paulo pediu, né? Anulação, né? Desse jogo, que teve interferência nesse jogo, né? Principalmente no primeiro gol do Fluminense. E o segundo gol do Keno também, né? Infelizmente o Fluminense venceu o São Paulo. Esse jogo, o São Paulo não jogou nada esse jogo no Maracanã. Péssimo jogo do São Paulo. Perdemos esse jogo lá no Maracanã. Depois, outra rodada, enfrentamos o Cruzeiro, em casa, no Morumbi, né? São Paulo venceu por 2-0, né? O Lucas Moura fez o primeiro, o Caleri fez o segundo, o Caleri. E o São Paulo venceu esse jogo no Morumbi, né? Esse jogo o Cruzeiro também foi para cima também, mas o São Paulo conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro no Morumbi. No jogo de volta, o São Paulo lá, né, no Mineirão, né, com o time reserva, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1-0, golaço do William Gomes, que também teve o primeiro gol anulado, né, nesse jogo, né. Então o São Paulo venceu essa partida. E contra o Internacional, na outra rodada do São Paulo enfrentou o Inter, lá, esse jogo foi em Santa Catarina, devido à enchente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não teve esse jogo, né, e foi transferido lá para o estádio do Criciúma, lá no Heriberto Wilson. Esse jogo, primeiro jogo, que teve o gol mal no lado do Caleri, esse jogo, né? O Caleri teve um gol legítimo nesse jogo, né? Que a arbitragem arrebentou o São Paulo esse jogo. No jogo de volta do Morumbi, o São Paulo, que estava focado muito na decisão da Libertadores, né? Jogou com um time misto e perdemos por 3-1 em casa. Impressionante, uma partida medíocre. Partida melancólica do São Paulo esse jogo. Viu como é que foi a temporada de São Paulo, né? São Paulo começou bem animador, mas terminou uma temporada ridícula esse jogo. E aí vamos falar também do clássico contra o Corinthians, no primeiro jogo lá em Itaquera, né? Empatamos por 2-2, né? Teve muitos lances ali, né? Mas São Paulo empatou com o Corinthians lá, né? O São Paulo teve chance até de vencer essa partida. Jogamos até melhor do que o Corinthians dentro do estádio deles lá, que não é fácil jogar lá em Itaquera. Empatamos 2-2, o Lucas Moura fez o primeiro gol, depois o Corinthians empatou, o São Paulo fez o segundo gol, e o Corinthians empatou de novo, e aí o clássico ficou bem assim, bem amarrado, mas o São Paulo teve as melhores oportunidades para vencer essa partida. E aí no segundo turno, lá em Brasília, esse jogo foi em Brasília, porque o São Paulo teve vários shows aí no Morumbi, o São Paulo mandou vários jogos para fora, né? E mandou lá para Brasília o clássico lá contra o Corinthians. Esse jogo o São Paulo vem de uma eliminação dolorosa, né? Esse jogo, e não sabia como é que o São Paulo ia estar, né? E o Corinthians estava embalado num momento bom, com contratações, né, de grandes jogadores aí. E nós estávamos preocupados em tomar uma paulada do Corinthians. Mas o São Paulo venceu esse jogo, mas foi sofrido. Um pênalti, né, que o Fagner fez no Caleri, né? Teve a expulsão do Fagner, e aí o Lucas Moura fez o gol, 1-0, né, converteu o gol pênalti, porque perdeu o pênalti contra o Botafogo, e converteu esse jogo contra o Corinthians, e aí o São Paulo no segundo tempo, o Corinthians foi para cima, né, e aí o São Paulo também criou chances, várias chances, desperdiçou várias oportunidades para vencer essa partida, vencer de uma maneira tranquila, uma maneira mais tranquila. Aí o Arboleda fez o segundo gol de cabeça, o Corinthians diminuiu, né, com o Roberto. E depois o André Silva vai e completou, e o São Paulo venceu, né, o Corinthians, né, por 3-1 lá em Brasília, né, mas foi sofrido esse jogo, né, complicado, mas o São Paulo venceu essa partida, né, então é importante. Agora vamos falar de um que mais me decepcionou, foi as 2 derrotas para o Cuiabá. 2 derrotas ridículas do São Paulo. O São Paulo perdeu um jogo em casa por 1-0 no Morumbi, impressionante. Péssimo jogo do São Paulo. O São Paulo jogou nada contra o Cuiabá, o time que já caiu para a segunda divisão, né? Mas, pra verdade, o São Paulo perdeu os 2 jogos com o Cuiabá. É ridículo, né? Primeiro jogo perdeu 1-0 e lá
No segundo jogo lá, perdemos por 2-0, né? São Paulo não fez um golzinho nesse time do Cuiabá. Impressionante como foi a temporada do São Paulo, hein? Impressionante. Contra o Vasco, o que mais me decepcionou mesmo foi a goleada contra o Vasco. O São Paulo abriu o placar, né? Eu achava que o São Paulo ia vencer com facilidade o Vasco. O Vasco estava mal, muito mal, mal mesmo. E o Vasco conseguiu uma virada impressionante, né? Com falhas da defesa do São Paulo. O São Paulo entregou vários gols para o Vasco. E o Vasco aplicou 4-1, cara. É verdade, 4-1. Né? O Vasco tava mal pra caramba, tomando um paulado de todo mundo. E vai lá contra o São Paulo. O São Paulo deixa o Vasco fazer 4 gols. Né? Impressionante. Ridículo que o São Paulo fez, né? Ridículo. Tomar 4-1 do Vasco é inadmissível. Isso não pode, não se pode. Tomar de 4 de um time minúsculo do Vasco. Impressionante. No segundo turno, São Paulo devolveu, era para ter metido uma goleada maior contra o Vasco. Só ganhou de 3-0, o Lucas Moura fez 2 gols, o Luciano fez 1 gol. Então, pelo menos amenizou, né? Mas foi a verdade, hein? São Paulo era para ter metido uns 5 ou 6 no Vasco. O time do Vasco, depois tomou 3 gols. O Vasco também não jogou nada. O São Paulo poderia ter feito mais, mas não quis, né? Mas o São Paulo poderia ter emitido uma goleada nesse segundo turno para devolver aquela goleada que sofreu lá no São Januário. Depois o São Paulo enfrentou o Criciúma, né? Venceu no Morumbi, né? Por 2-1 no primeiro turno, venceu 2-1. Né? O Alisson fez o primeiro, o Luciano o segundo. Depois tomando sufoco, né? Com falha do Jandrei, que entregou um gol de graça para o Criciúma. Quase tomamos um empate, mas sorte que o Jandrei já queria entregar para esse jogo. No segundo turno, empatamos lá em Criciúma por 1-1, né? Foi um péssimo jogo do São Paulo também. O São Paulo não jogou nada esse jogo. E foi ridículo o que o São Paulo fez, né? Esse jogo contra o Criciúma. Agora, contra o Bahia, esse jogo eu tava no Morumbi, numa tarde fria, gelada. Mais de uns 13, 12 graus, né? Tava lá no Morumbi. E mesmo assim eu fui, né? Assisti o jogo lá. Tá um frio danado. Mas a torcida compareceu ao Morumbi. Eu fui, eu quis ir, né? Aproveitar, né? Já que é o horário que tinha, né? Aí eu aproveitei com meu primo. Fomos esse jogo. Uma tarde fria, gelada. São Paulo venceu por 3-1. Caleri fez o primeiro. Ferreirinha fez um golaço. Depois o Luciano fez o terceiro, né? O Bahia ainda deu trabalho também, mas o São Paulo venceu bem mesmo no Morumbi. Podia ter feito o quarto gol também, que anulou ali nos detalhes do Caleri, né? O Caleri ia fazer 2 gols no jogo, mas só fez 1. Mas o São Paulo venceu bem esse jogo. Gostei dessa partida. Gostei muito dessa partida do São Paulo contra o Bahia. E foi nesse jogo 3-1. Poderia ter sido mais, né? Foi um jogaço de bola. O Rogério Ceni ainda não consegue vencer a gente, né? E lá em Salvador, São Paulo vencemos o Bahia lá em Salvador 3-0, né? O resultado não condiz com o jogo, né? Que eu falei naquele vídeo lá. São Paulo não fez um grande jogo, assim, mas o São Paulo aproveitou os passivos da defesa do Bahia, né? O Bahia se expôs muito, né? E aí deu muito espaço e o São Paulo aproveitou, né? E aplicou 3-0 lá em Salvador com tranquilidade, né? Sem susto nenhum. Então o São Paulo não sofreu nenhum susto nessa partida. Aí no jogo contra o Atlético Paranaense, São Paulo venceu os primeiros jogos, 2 jogos, né? Tanto lá na Liga Arena, 2-1, né? O Ferreirinha e Caleri marcaram. No segundo turno venceu por 2-1, gol do Luciano e do André Silva. Então, resumindo, foi um jogo importante com o Atlético Paranaense, que foi rebaixado, né? O Atlético também, o Furacão foi rebaixado. E o São Paulo venceu os 2 jogos do Atlético Paranaense. Contra o Red Bull Bragantino, outra rodada do São Paulo enfrentou o Bragantino, vencendo por 2-0 no Morumbi, né? 2-0, o André Silva marcou, o Luciano marcou. E no segundo turno, né? Empate lá em Bragança, 1-1, né? O Bragantino foi na frente, o Lucas Moura empatou, né? São Paulo não fez um bom jogo, mas foi um jogo muito abaixo dos 2 times. E o resultado foi normal, foi justo, né? Não tem nenhuma surpresa. Contra o Galo, né? Foi a verdade, São Paulo virou um freguesaço do Galo, não consegue ganhar do Galo. Perdemos lá na Arena MRV, 2-1, né? O Galo, né? Com o segundo gol, que eu vou falar a verdade, ridículo, arbitragem. E arrebentou o São Paulo essa temporada.
e deu um gol pro Galo, um gol de mão lá do Galo, né? Ridículo. 2-1, o Lucas Moura fez um golzinho lá, mas fomos roubados nesse jogo. No segundo turno, né? Já tava tomando 2-0 no Morumbi, cara. O Galo fez o gol uns 50 segundos, já fez 1-0. Nos 15 minutos já tava 2-0 pro Galo. Tava 2-0 pro Galo. São Paulo tomou gol assim relâmpago. De um piscar de olho. Já tomou 2 gols do Galo. E aí o São Paulo conseguiu reagir, né? Reagiu, mas podia ter vencido essa partida, né? E aí o São Paulo podia ter ganhado esse jogo. Mas o São Paulo desperdiçou várias oportunidades, podia ter vencido o Galo. Podia ter quebrado o tabu em cima do Galo. Mas infelizmente o São Paulo não conseguiu. Né? Complicado, né? Contra o Grêmio, o São Paulo venceu 1-0, gol do Lucas, né? Esse jogo que o Alisson também sofreu uma lesão muito séria, né? Complicado, né? O São Paulo perdeu muitos jogadores nessa temporada. O Alisson se machucou, acabou se lesionando. E aí o São Paulo perdeu o principal jogador do time nessa temporada, né? Então, mostra aqui como é que foi a temporada do São Paulo, né? O Alisson se lesionou. E aí o São Paulo tomou um sufoco do Grêmio. O São Paulo conseguiu segurar o Grêmio e vencemos por 1-0, né? E com um jogador a menos ainda, perdemos o Igor Vinícius, que foi expulso. Fez cagada, né? Impressionante. Depois enfrentamos o Juventude, né? Jogo lá em Brasília, né? Um jogo horroroso, que o São Paulo tomou um sufoco do Juventude. O Juventude merecia ter ganhado esse jogo. Uma arbitragem também arrebentou o Juventude. Meteu a mão no Juventude. Impressionante. 0-0 esse jogo. Tem um gol mal anulado do Juventude. E no segundo jogo, no Morumbi, o São Paulo teve a proeza de perder para o Juventude em casa. O último jogo no Morumbi, por 2-1. Impressionante, com passivos da defesa do São Paulo. Viu como é que foi o São Paulo tomando muitos gols bestas que nós tomamos nessa temporada. E perdemos por 2-1 em casa. E no último, e contra o Grêmio, né? Mas na Arena a gente perdeu, né? Na Arena por 2-1, né? O São Paulo jogou muito mal também. O São Paulo perdeu por 2-1 pro Grêmio. E perdemos por 2-1 em casa pro Juventude. No último jogo... E no jogo contra o Botafogo, né, contra o campeão brasileiro, né, que ganhou merecidamente. Parabéns ao Botafogo, que ganhou o brasileiro, ganhou a Libertadores, né, eliminou nós, né, na Libertadores, né. Impressionante, o Botafogo, no primeiro turno a gente empatamos 2-2, né, um jogo muito bom. O São Paulo fez 1-0 com o Lucas, o Botafogo empatou e virou o jogo. Depois o Ferreira empatou para o São Paulo. O São Paulo teve chance até de vencer o Botafogo em casa. Desperdiçamos muitas chances. E no Newton Santos o Botafogo tinha mais que obrigação de vencer lá. Venceu tranquilo, só pode jogar com o time reserva também. Venceu por 2-1 e foi campeão brasileiro. Parabéns ao Botafogo. Mas isso resume como foi a temporada do São Paulo. Os jogos do São Paulo que decepcionou o torcedor. Né? Uma decepção para nós, torcedores do São Paulo. E vamos ver, né? Porque muitos jogadores aí já estão de saída, né? Inclusive já perdemos jogadores na temporada, né? O Diego Costa já saiu. Saiu também, deixa eu ver quem não ficou. O Galopo vai sair. O Rafinha já saiu. O Nestor já saiu. O Michel Araújo já saiu. O Rato também está próximo de sair. Tem mais um que vai sair também. São Paulo vai desfazer um bocado de jogadores aí, porque, pra falar a verdade, São Paulo tem que fazer uma ação geral aí. São Paulo agora só trouxe o Oscar, né, como reforço, né, como eu gravei no último vídeo. Oscar, né, falei do reforço que o São Paulo trouxe, né, Oscar. E o São Paulo tá tentando trazer outros reforços aí. O São Paulo ainda tá tentando o Wendel, lateral esquerdo, o Wendel. Tá tentando outra contratação também, lateral direito também, só precisa de lateral direito. Tentou o Gonçalo Montiel, mas acho que é muito difícil. O Sevilha não vai querer com certeza em compensação aí para trazer o Montiel, que o São Paulo tá tentando um empréstimo, mas não vai conseguir um empréstimo. E outro clube, o River Plate, já tá querendo trazer, repatriar o Montiel. Então, muito difícil essa negociação. E o São Paulo ainda tá tentando outra contratação aí, né? Trazer o Tomé aí. São Paulo ainda quer renovar com o Luiz Gustavo. Eu não sei pra que São Paulo quer renovar com o Luiz Gustavo, cara. E o Luiz Gustavo tá pedindo uma compensação ainda maior, né? Que é aumento de salário. Pra que um jogador de 37 anos, cara?
Pra que renovar com o Luiz Gustavo? Pra quê? Essa diretoria está cometendo muitas mancadas nessa temporada, cometeu muitos erros. São Paulo tentou contratações, principalmente aquele Mário Rui lá, não conseguiu trazer. Trouxe o Jamal. O Jamal também já foi embora também, já se lesionou, machucou e não vai voltar mais nessa temporada. Esse Santos também foi a pior contratação do São Paulo. Também, o Santos, né? Juan Tressoldi, também um zagueirinho também comum mesmo. E o São Paulo quer comprar o Juan. O Sabino para mim deu certo, né? O Sabino, né, chegou, né? Eu achei que não ia brilhar, mas ele é bom zagueiro. Eu gosto do Sabino. O Sabino é bom zagueiro. Renovou, o São Paulo conseguiu renovar, né, com o Sabino. Mas quer comprar o Juan Tressoldi. Eu não compraria ele. Não compraria o Juan. Para mim eu tenho o Arboleda, que é bom, para mim o melhor zagueiro. Alan Franco, que muito bem, tá jogando bem ali. Não precisa outro, cara. Sabino, né? O Igão aí, ó, deixa o Igão, dá oportunidades para ele, para o mercado da base. O William Gomes, só pode ter que utilizar o William Gomes, o Henrique Carmo, tem que utilizar aquele Ferreira, o Ian Francisco. Quero ver o Ian Francisco aí, o Zubeldia. Tem que botar o Ian Francisco aí, tem que dar um pouquinho de ritmo aí, principalmente no Campeonato Paulista. Usa esse jogo do Campeonato Paulista como teste, né? Como peneira. Testa ele nesse jogo do Campeonato Paulista. Com adversários que não são de nível muito forte, assim. Dá pra você jogar competitivo. Clássicos entraria no segundo tempo, contra os rivais, aí quando estiver vencendo. Inclusive o Corinthians, o Palmeiras, o Santos. Os outros rivais do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar a Série B, né? O Grêmio, Inter, os outros clubes, Botafogo, Fluminense. Né? O Vasco, times grandes, né? Você tem que botar eles, né? Então, São Paulo tem que fazer uma reformulação, precisa de reforço. No ano que vem eu vou fazer o primeiro vídeo de 2025, né? Falando de reforços, né? De contratações, mercadão da bola. A gente vai falar isso aí e também vamos falar também como é que vai ser o planejamento para 2025. Então a gente vai gravar o próximo vídeo. Já eu quero desejar para vocês aqui o ótimo final de ano, né? Que 2025 seja um ano repleto de paz, de saúde, de muito sucesso. Que seja 2025 melhor do que esse ano. Esse ano foi muito difícil. Espero que 2025 seja um pouquinho melhor, mas a gente sabe, né, que vai acontecer. Eu vou gravar um vídeo bem mais específico, né, falando bastante tudo que acontece no mundo. Vou gravar um próximo vídeo aí. Provavelmente eu vou gravar até ali meados de fevereiro para março, mas aí depois acho que eu vou parar de gravar vídeo de futebol. Então vou dar uma pausa, né, no futebol e vou falar dos outros assuntos aqui, entendeu? Então provavelmente vai ser uma pausa que eu vou ter, né, no começo de temporada. Eu vou gravar alguns jogos do São Paulo, mas depois eu vou começar a dar uma pausa também. Preciso também, né, cuidar também das minhas obrigações aqui. Então, eu quero desejar para vocês um ótimo 2024, né? Um ótimo final de ano. Feliz ano novo. Que seja um ano novo repleto de alegria, saúde, paz, muito amor. Que Deus acompanhe vocês, ilumine vocês. Aí, pessoas aí, torcedor do São Paulo, e torce para que o Tricolor conquiste títulos em 2025, seja um ano de conquistas, de títulos. São Paulo tem que brigar vários títulos, porque os rivais aí, principalmente os rivais do São Paulo, estão se reforçando e estão montando um time muito forte. Então, São Paulo, espero que o São Paulo monte um time bem competitivo para 2025, porque vai ser um ano muito complicado para o São Paulo. O torcedor do São Paulo não merece sofrer em 2025 do que aconteceu em 2024. Espero que o São Paulo atinja essas metas de 2025 e conquiste títulos para a próxima temporada. Então, um abraço a todos, feliz 2025. Boas festas e vamos São Paulo. Abraço a todos. Feliz 2025.